indícios de que há essa irregularidade envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Inclusive, esse assunto repercutiu bastante no Congresso Nacional. Antes de tudo, vou pedir para a gente colocar no ar uma entrevista de um dos deputados da base aliada ao governo Lula, que critica essa suposta irregularidade envolvendo Michele Bolsonaro. Vamos acompanhar. O que aparece é uma relação promíscua entre o dinheiro público e as contas pessoais de Michele Bolsonaro. Em outras palavras, o dinheiro público, o dinheiro de imposto do cidadão brasileiro, pagando contas pessoais dela e de familiares dela. Por que eu digo isso? Porque a Polícia Federal agora descobre que uma empresa que presta serviço na Codevasf estava repassando recursos para o pagamento da conta individual. Enfim, você faz um processo de licitação, uma determinada empresa ganha e essa empresa se vê na obrigação de pagar as contas pessoais da ex-primeira-dama no Brasil. Então isso chama-se corrupção, utilização de dinheiro público para bens pessoais. Bom, agora deixa eu contextualizar para vocês essa fala do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, envolvendo a Codevasf. Como o Alex bem adiantou para a gente, no âmbito do inquérito da quebra dos sigilos bancários, foram identificadas algumas conversas um tanto duvidosas envolvendo algumas assessoras da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Na quebra do sigilo bancário e telemático, ou seja, as conversas dele com essas assessoras, a gente viu que a Codevasf, que é um órgão público, acabou contratando uma empresa privada e essa empresa chegou a fazer pagamentos para um sargento ligado ao ajudante de ordens Mauro Cid. Foi descoberto nesse inquérito, nessas investigações, que esse sargento fazia pagamentos de contas pessoais, isso de acordo com as investigações, são indícios, não há nada provado ainda, mas os indícios são que esse sargento que recebia dinheiro dessa empresa contratada pela Codevasf pagava contas pessoais de Michele Bolsonaro. Foram cerca de 12 contas, algo em torno de R$ 10.000, pagos em relação a Michele Bolsonaro, e é exatamente por isso que a gente viu aí o deputado Rogério Correia criticando que uma empresa que ganhou uma licitação pagava sem saber contas pessoais de Michele Bolsonaro. Agora há pouco, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro negou que essa conta tenha sido paga, que gastou dinheiro público para pagar contas pessoais. Daqui a pouquinho eu chamo a entrevista de Fábio Van Garten, que é o advogado de Jair Bolsonaro. Antes, deixa só eu contar para vocês que ainda nessa quebra de sigilo telemático, ainda nessas conversas, o assessor, né, o ajudante de ordens Mauro Cid, ele é registrado numa conversa com uma assessora de Michele Bolsonaro, identificada como Gisele da Silva. Nessa conversa, a Gisele cobra o pagamento de algumas contas, algumas faturas de cartão de uma mulher identificada como Rosimeire Cardoso Cordeiro. A Rosimeire é uma das melhores amigas de Michele Bolsonaro. E a ex-primeira-dama tem um cartão adicionado vinculado ao cartão de crédito da Rosimeire. Então, a Gisele liga para Mauro Cid e fala: olha, a fatura está vencendo, a fatura da Rosimeire, que a Michele Bolsonaro gastou, está vencendo, então precisa fazer esse depósito. Foram identificados 6 depósitos no valor de R$ 10.300 para o pagamento desse cartão da Rosimeire, para cobrir despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ainda nessa conversa envolvendo Mauro Cid, a Gisele cobra o pagamento de uma outra conta. Essa conta custa R$ 8.500 e seriam pagas, é um dinheiro que seria pago para Maria Helena Braga, a tia de Michele Bolsonaro. E mais um pouquinho, alguns dias depois, a própria Gisele da Silva cobrou agora cerca de R$ 1.000, que seriam para despesas médicas do Yuri Daniel, que é o meio-irmão da Michele Bolsonaro, e também da própria tia Maria Helena Braga. Então, são algo em torno de R$ 15.000 que são cobrados por essa assessora a Mauro Cid, despesas da Michele Bolsonaro. Indícios, as investigações dão conta que esse dinheiro era pago por Mauro Cid, mas era um dinheiro público, era um dinheiro do caixa do governo que era usado para pagar as contas pessoais de Michele Bolsonaro. Essas são as denúncias. Agora há pouco, Fábio Van Garten concedeu uma coletiva de imprensa dizendo que Bolsonaro e a ex-primeira-dama jamais utilizaram dinheiro público para fazer
tipos de pagamento pessoais e que Mauro Cid cuidava das contas de Jair Bolsonaro e que ele fragmentava esse dinheiro não para despistar as investigações, não para despistar a polícia, mas porque ele não queria expor o ex-presidente Jair Bolsonaro. Condenou ainda qualquer ilação envolvendo dinheiro público. Vamos ouvir o que disse Fábio Van Garten sobre esse assunto. Começo dizendo que o presidente dispunha de um cartão corporativo pessoal dele, que jamais foi criado sem. O presidente Bolsonaro nunca se utilizou de cartão corporativo para nenhuma despesa. O presidente recebia, quando existente o CNPJ do fornecedor, o presidente pagava os boletos. Todos os extratos serão apresentados pela defesa. Em caso de pequenos fornecedores informais ou não possuidores de CNPJ, o presidente sacava, através do seu ajudante de ordem, valores que eu tenho aqui nessa planilha, de todos os meses da movimentação financeira da conta pessoal do presidente. Bom, então na quebra desse sigilo bancário e telemático foram constatados alguns depósitos feitos por Mauro Cid a pessoas ligadas a Michele Bolsonaro, um valor algo em torno de R$ 15 mil. Surgiu então a hipótese de que esse dinheiro era público e que era utilizado para contas pessoais. A defesa, como vocês viram aí, negou, disse que toda a conta, tanto da primeira-dama como de Bolsonaro, são pagos com dinheiro pessoal da própria família e que Bolsonaro jamais utilizou o cartão corporativo para algum eventual tipo de conta pessoal. O fato é que a Polícia Federal continua investigando esse assunto, mas por enquanto não tem nenhum depoimento marcado, nenhum depoimento de Bolsonaro marcado para responder essas investigações. O fato é que não só ele, mas também a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro devem ser ouvidas pela Polícia Federal.